Bem-vindo ao CADcast, o podcast de Cadvel Professional. Eu sou Cláudia Alcântara, diretora de marketing e fundadora, e quero passar para Letícia Negri, que é a idealizadora desse projeto, que vai contar um pouquinho dos pilares desse nosso podcast. Obrigada, Cláudia. Bom, como a Cláudia falou, eu sou a Letícia, sou head de comunicação da marca, e o CADcast nada mais é do que a tradução da nossa filosofia My Powerful Presence, que é para elevar a confiança de mulheres, de profissionais nos 4 cantos do mundo. E hoje a gente vai começar com um pilar muito importante, que é o autoconhecimento, que a gente tem a nossa convidada aqui, a Laine Valgas, que veio falar com a gente. Que prazer estar aqui com vocês, que prazer estar aí com você, e tenho a certeza que se você passou por aqui, esse conteúdo tem a ver com a sua vida, nada é por acaso não, né? É verdade, Laine. E conta um pouquinho para quem está te assistindo aqui, o que te inspirou na tua jornada para que você viesse a ficar tão especialista em autoconhecimento, em ciência, em tudo que você fala de psicologia positiva e tudo mais. Então, o que me trouxe, o que me fez me interessar mais pela vida foi quase perder a minha vida. Para quem não me conhece, eu me chamo Laine Valgas, eu sou jornalista há 29 anos, apresentadora de TV em Santa Catarina há 29 anos, e durante toda a minha caminhada eu sempre tive muita vontade de acolher e recolher as pessoas que estivessem à margem de. Por quê? Eu venho de uma infância onde a minha criança, se sentia muito rejeitada porque tinha sobrepeso. Na minha adolescência eu tive bulimia, anorexia e eu quase perdi a minha vida. Foi quando aos 17 anos, a idade que eu tinha na época, eu me dei conta de que até ali eu tinha vivido para fora, eu tinha vivido para o outro. E assim, muito jovem, eu dou graças a Deus, eu comecei a me perguntar por que eu gosto tão pouco de mim. Se eu ganhei uma nova oportunidade de viver, eu quero viver abençoando essa vida que eu tenho de presente, porque até agora parece que eu estou jogando na mão de qualquer pessoa. Então, dali eu comecei a querer me interessar o que acontecia dentro de mim para eu me rejeitar tanto, para eu me gostar tão pouco. Então, já na faculdade de jornalismo, na Universidade Federal de Santa Catarina, o meu TCC de conclusão de curso foi sobre isso. Eu falei sobre o peso de uma obsessão, por que a gente precisa ser magro, bonito, que nem todo mundo quer que a gente seja e não assume quem a gente é. E ali eu vi que durante toda a minha caminhada, sempre meu jornalismo tinha um toque dessa coisa de trazer a saúde emocional, até que 15 anos atrás eu assumi que eu queria fazer do meu jornalismo um jornalismo que cuidasse do emocional do telespectador, o que era muito novo na época, e pedi autorização à empresa, na época chamava RBS TV, hoje chama-se NSC TV, se eu podia trilhar um caminho profissional em paralelo, mas que pudesse conversar com o jornalismo. Confesso que naquela época eu não sabia como é que essa conversa ela ia acontecer, porque não parecia que jornalismo combinava com saúde mental e emocional. Aí fiz todas as minhas formações de coaching, comecei a atender pessoas, meus chefes foram os meus primeiros clientes, só que uma coisa acontecia, a gente fazia as 10 sessões, todo mundo chegava na meta que queria, eu ficava super feliz, mas passava assim, 4, 5 meses as pessoas voltavam com queixas muito parecidas com aquelas iniciais. Eu falei, tem alguma coisa errada? Não é assim. Eu acho que eu estou cortando as folhas e eu preciso ir na raiz do problema que as pessoas me trazem. Aí eu fui estudar mais, então me formei em PNL, hoje eu sou terapeuta de hipnose clínica, porque eu fui compreendendo que no mental tá ali as armadilhas que nos fazem cair ou atrasar na vida ou deixar a nossa vida na mão de outras pessoas. Bom, fui caminhando, fui fazendo novas formações até que chegou a pandemia. E apresentando um telejornal sozinha num estúdio e vendo que as pessoas começaram a dizer, vocês jornalistas acabam com a nossa vida porque vocês só falam em morte. Eu falei, gente, mas eu não posso mentir. As pessoas estão morrendo por Covid, o que eu posso fazer? Fui chorando a presidência da empresa e falei assim, a gente está matando o telespectador com a forma com que a gente fala. E o diretor da empresa falou assim, o que você pode fazer? Eu falei, vou voltar para a faculdade e vou me formar em alguma coisa que eu possa ensinar o telespectador. Se eu não posso mudar a realidade, eu posso ajudar o telespectador a se blindar com o que eu digo e pelo menos pegar do que a gente noticia o que pode ser para ele uma proteção. Do tipo, estou me informando com o que está acontecendo para eu proteger a minha vida. Então, não posso mudar o caminho, mas eu posso mudar
a tua forma de ver o caminho. E aí eu voltei para a faculdade, para a PUC, formei em neurociência, comportamento, psicologia positiva, inteligência emocional e trouxe para a televisão o primeiro seriado da TV aberta brasileira, que se chama Fique Bem, que se preocupa com a saúde mental e emocional do telespectador. Agora ele está dando novos passos, ele está indo para a CBN Nacional e a gente está aqui, né, com a Cadivel, e foi nessas, né, de rede social que a gente se encontrou. Eu acho que a gente se reencontrou. Qual é a nossa função aqui? É oferecer para você que está aí do outro lado ferramenta para que você se autodescubra, descubra o incrível que existe em você, descubra a sua melhor versão e descubra que dentro de você já existe, desculpe, uma farmácia prontinha para você acessar. O melhor remédio já mora dentro de nós. Então foi isso que me moveu, sabe? O amor pela vida que eu passei a ter depois que eu quase perdi a minha vida. Legal falar para todo mundo que esse é o primeiro episódio de uma série de episódios que vem pela frente com a Laine. E eu acho que a Clau pode até te fazer uma pergunta agora, né, Clau? Você mencionou a palavra criança, né? E você acredita que a criança, ela tem algum gatilho que influencia os nossos comportamentos na nossa fase adulta? Total, é fundamental que a gente fale da criança que existe dentro de cada um de nós. Num primeiro episódio de começo, né, para começo de conversa, porque a nossa ideia nessa primeira conversa é sobre autoconhecimento. Qualquer coisa que você queira melhorar na sua vida, que não passe pelo seu autoconhecimento, vai te dar muito mais trabalho. E quando te dá muito mais trabalho, o teu cérebro, que quer só zona de conforto, vai dizer, não, vou te segurar, não vou deixar você ir, né? Então, esse autoconhecer-se, eu vou dar um exemplo de um acontecimento da minha casa, tá? A gente se mudou para uma casa bacana, bonita, só que a conta d'água começou a nos preocupar. 2 pessoas numa casa pagando R$400 de água por mês. Lá em Florianópolis isso não é normal. O normal seriam R$60, 65. E aí a gente pensou assim, bom, a gente nunca morou numa casa tão grande, vai ver que quem mora em casa grande paga conta cara mesmo. E a gente ficou durante 1 ano e meio morando numa casa, pagando essa conta alta. Até que o dono da casa, a casa é alugada, veio jantar conosco, e eu falei, olha, que casa incrível, só que essa conta me preocupa. Ele assim, como assim conta? Eu sempre paguei R$70. Aí eu assim, ué? Nós pagamos 400? Aí ele assim, é óbvio, né, Laine? Tem aí um escape que não é na tua torneira. Tem cano furado no terreno e a gente vai ter que descobrir onde tá. Eu olhei pro meu marido, é claro que tem um escape que não é a torneira. Do tipo, a gente foi pagando uma conta muito alta, achando que era normal. E não era. A gente teve que quebrar o terreno inteiro para saber onde é que estava essa fuga de água. Descobrimos 3 fugas de água debaixo da terra e quando tampamos, começamos a pagar uma conta de R$ 65,30. Qual é o paralelo que eu faço com isso? Todos nós temos os nossos escapes internos e a gente faz de conta que é normal. Não é normal ser estressado, não é normal ser ansioso, não é normal ser desequilibrado, porque a nossa essência é a do equilíbrio. Quando a gente sai desse meio, a gente precisa se olhar e dizer o que está acontecendo, o que eu me fiz e onde é que entra a criança, né? O se quebrar inteiro, como eu fiz lá no nosso terreno, é a gente se quebrar e começar a acolher aquilo que na gente a gente acha que é mais frágil, para fortalecer aquilo que a gente tem de grande. Pela ciência, pela psicologia, a gente pode chamar de criança interior. A gente pode chamar de inconsciente, mas a nossa vida ela é dividida em ciclos, né? Dos 4 meses aos 7 anos de idade, 7, 14, 14, 21 e por aí vai. Segundo a ciência, é nessa primeira fase, dos 4 meses na barriguinha da mãe até os 7 anos de idade, que a gente desenvolve como se fosse o nosso funcionamento principal. Digamos que nós somos um computador zeradinho e eu vou colocando a primeira programação que vai fazer com que eu haja durante o resto da minha vida. Então, minha primeira programação é até os 7 anos. E pelas ondas cerebrais que estão conosco até os 7 anos, nós somos esponja do mundo adulto que nos cerca. Então, copia, cola. Mamãe é estressada. Modelo de ser, então, é ser estressado. Papai bate na mamãe. Então, modelo de homem que eu vou arranjar para minha vida é um que maltrata. Dinheiro não é para mim, eu não tenho sorte com nada. Esse é o meu funcionamento. Então, eu vou colocando a minha primeira gravação de funcionamento ali.
E quando eu cresço, por mais que eu cresça 20, 30, 40, 90, 100 anos, se eu não me dou conta que eu tenho uma gravação de infância, eu vou viver segundo a minha gravação de infância. Então eu acabo sendo um adulto agindo infantilmente, né, ou de uma maneira infantilizada, porque eu não conheço de onde veio. Vou dar um exemplo para você. Trabalhei uma certa vez com uma moça que veio questionando para mim: Laine, eu tenho 40 anos, sou super bonita, sou super bem sucedida, mas menina, não tem jeito, eu sempre tenho um dedo podre. Dedo podre é a arte de atrair para a vida da gente relacionamentos que são tóxicos. E ela queria entender aonde está. Eu não sou psicóloga, mas na minha rede eu tenho psicólogo. Chamamos um psicólogo para entender o que lá na infância poderia ter acontecido, que faz com que ela sempre atraia para a vida pessoas que machucam. Então existem as mais variadas formas de você chegar até essa criança. Uma terapia cognitiva comportamental, uma hipnose, um renascimento, enfim, você tem que encontrar aquilo num profissional que se alinhe com você. Quando nós chegamos na criança daquela menina, encontramos uma menina pequenininha que via papai e mamãe brigando. Então, o que ela olha para aquilo e diz: casar é ruim, hein? A gente apanha, porque a mãe batia no pai. Primeira gravação. Segundo, então é assim, o homem é violento, o homem bate. Então é assim, pá. Isso, o nosso cérebro não dá conta de guardar tudo que a gente vê durante um dia. É muita coisa. Então, nós temos aqui uma parte principal que chama córtex pré-frontal, que é essa parte aqui racional, e ele pega uma caixinha auxiliar, que vamos chamar de subconsciente. Tudo que está nesse subconsciente é o que mais coordena a tua vida. Você não lembra, mas coordena. Está gravado em você, mas você não lembra. Quando essa menina cresce, sem perceber, ela está atraindo para a vida dela um relacionamento que não vai dar. Porque qual é a gravação primeira? Casar é ruim, a gente apanha. Então, pá. Depois vai atrair pessoas que ela viu como modelo. Homem é assim, então vou atrair para minha vida um homem assim. Ela lembra disso conscientemente? Ela não lembra, mas ela atraiu porque é a gravação primeira. Quando num processo ela entende que aquela era a realidade do papai e da mamãe, que não tinha a ver com ela perdoa aquilo, agradece aquilo, deixa, e ela vem viver a vida dela como ela quer viver. Então, sim. Eu acho legal tudo isso, mas eu entendi que acho que todos nós temos uma criança interior. Sim. E acho que quase todo mundo tem uma criança interior que tem algum trauma, alguma limitação, porque a gente passa a vida inteira se rotulando, né? Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso não é certo pra mim. Como que a gente faz, além da terapia, além de coisas que são muito, assim, hoje ditas, né? Vamos fazer uma terapia, tomar um remédio, às vezes, muitas vezes, para conseguir sair desse universo que a gente tem de tantas limitações, de se rotular. Existe alguma dica que você possa dar, Laine? Existe. Quando eu digo lá o se quebrar para encontrar o tal do vazamento oculto, né, na rede da água lá, é você parar para encarar quem você é de verdade. A gente sabe quem a gente é, a gente só esconde para baixo do tapete. Então vamos lá, coloque num papel, de um lado assim, tudo que você acha que te incomoda enquanto adulto. Vamos lá. Eu não tenho autoconfiança, sou nervosa demais, sou apressada demais, quero dar conta da vida de todo mundo, sou muito boazinha, não sei dizer não, e sim, coloque na sua fichinha aquilo que mais te incomoda. Vamos chamar isso de rótulo. Rótulo que você se deu ou que alguém deu para você e você abraçou como sendo seu, porque uma coisa é a autoestima que a gente diz, mas tem a heteroestima, que é o mundo dizendo pra gente: você tem aquele nariz feio do seu pai, daí você já começa a querer esconder o nariz, o olho torto da mãe, tadinha. Daí você começa a trazer para você coisas de defeitos que não são suas, e na sua cabecinha quem tem defeito não é visto. O que a criança mais quer na vida, gente? Ela quer o olhar do pai e da mãe. Ela quer um palco. Todo mundo nasceu para ter o seu palco. E quando a gente não tem, a gente sofre por isso e vai atrás. Então a gente tem que fazer pela gente, o se autoconhecer é isso. Coloquei ali, olhei o meu rótulo e você não tem que brigar com esse rótulo, por exemplo, a baixa autoestima, a apressada, não, você fala assim: ok, eu acolho que eu sou desse jeito e eu agora
pego essa minha criança para reeducar todos os dias e mostrar para ela que ela entendeu muita coisa errada, que não foi bem aquilo que os adultos quiseram dizer, eles estavam nervosos numa outra sintonia, mas acabaram trazendo para você essa forma de viver que não está sendo legal para você. Então, nesse momento, a gente pode fazer uma dinâmica, meninas, que seria queimar os nossos rótulos. Cuidado onde você vai fazer isso, é uma simbologia, porque inconscientemente, quando você colocar todos esses papeizinhos assim num lugar e atear fogo, se você inconscientemente está dizendo assim, olha, eu agradeço a tudo que esses rótulos me trouxeram, até o sofrimento, mas nesse momento eu digo chega, é quando você abre um caminho aqui dentro do teu inconsciente para dizer, não é mais esse caminho que ela quer seguir. Ela está liberando essa estrada. Vamos começar a criar uma nova. Então é uma forma de você se dizer assim, ok, por mais que o mundo me disse que eu sou isso, eu entendi, eu não quero mais. Eu corto relação com essa menina que foi insegura até hoje. Eu agradeço a ela, mas agora eu decido que eu quero ser diferente. É quando você tem a autorresponsabilidade, você cuidando da sua vida. Muito bacana. E a gente já ouviu você falar também sobre a questão da gente se comparar, que é uma atitude natural do ser humano, né? É natural nosso a gente se comparar com os outros. E existe alguma ferramenta que a gente pode usar dentro da filosofia e do autoconhecimento? Tem sim. Para minimizar? Primeiro eu queria explicar para você que está do outro lado que a gente conhece muito pouco, né? A comparação, ela é natural do cérebro. Nosso cérebro, ele é social. Então é normal que ele já tenha um olhar para o outro porque ele é social. E depois a gente vem de uma cultura também da comparação. Lembra lá no passado que não tinha rede social, mas tinha os fofoqueiros. Você viu a fulana, você viu o ciclano, a gente se interessando pela vida do outro, de novo pelo cérebro social. Aí você em família, sua mãe quer que você melhore e por bem, nunca é por mal, ela diz, você viu sua prima, como ela é bonitinha e você desse jeito que não se comporta, seja que nem ela. Já começa uma comparação indireta. Aí você vai para a escolinha. Fulano tirou 10 em física, você tirou 4 por quê? Burro? Tem rótulo que já vem pra gente, a gente já aprende a se comparar de berço. E nunca é por mal, é porque já é cultural desse negócio. E eu queria explicar para você o que acontece no cérebro de uma pessoa que se compara. A comparação, no fundo, é algo muito inato nosso que vem de uma inveja, que é natural, do tipo assim, ela tem e eu não tenho, por quê? Porque ela é privilegiada e eu não. É um pensamento que é natural, mas que ele não deve ser normalizado na nossa vida. Quando eu olho para a Cláudia e eu digo, nossa, mas a Cláudia tem uma empresa ótima, né? Ela é mais nova do que eu e ela já tem esse império. Sabe o que ativa dentro do cérebro? A mesma área de qualquer dor que você sinta. Se eu der uma martelada no teu dedo, vai dar uma dor. É quando você teve acionado uma área no cérebro responsável pela dor que chama-se círculo do cíngulo posterior dorsal. Não pegue esse nome, só entenda que é o ponto da dor dentro do cérebro. Quando você tem inveja, esse ponto é acionado e você sente dor emocional porque o outro tá bem e você não tá. Da mesma forma, quando a Cláudia topou o pé, a Cláudia perdeu a empresa, inconscientemente ativa a área de prazer no cérebro de quem se compara. Então, o se comparar, ele gera uma dor que vai baixar a tua autoestima e vai te levar a paralisar, porque inconscientemente você se diz, eu nunca vou conseguir. E se na época passada a responsável pela comparação era a fofoca, hoje tem a rede social. Então você passa ali, mesmo que você não queira, tem a melhor das intenções, você viu alguém, porque a rede social é vida com verniz, né? As pessoas passam um vernizinho, é cheiroso, é bonito, não mostra bastidor, mostra palco. A gente é muito bobo com relação à rede social, porque quem tá ali, por mais que esteja bem, ralou para estar ali de alguma forma. E a gente fica se perguntando por que ele não rala e eu tô aqui ralando. Então, primeiro, nunca compare os teus bastidores com o palco de ninguém. E como é que eu consigo sair da armadilha da comparação? Porque você tem um motivo para se comparar, eu tenho outro, ela tem outro, dependendo da infância que a gente teve, né? Então, primeiro, tira o gatilho da tua frente.
O gatilho, o que é? O que te leva a se comparar. Se você sabe que ao abrir uma rede social você vai começar a se sentir menos, não abra, né? Você é o autorresponsável, não abra, né? Segundo, um bom exercício é você modelar essa pessoa em vez de invejar. Digamos, poxa, a Cláudia tem a Cadvel, que empresa incrível, olha de onde ela começou. Ela começou quando a mãe estava desempregada. O que ela fez que ela pode me inspirar? Então, em vez de ter a Cláudia como uma concorrente minha, eu vou ter a Cláudia como uma inspiradora, entendendo que eu não preciso ser dona de uma Cadvel para estar bem, mas eu posso me inspirar na força da Cláudia para despertar a minha força. Olha que lindo! É quando a gente transforma inveja em inspiração. E aí você ativa prazer aqui, poxa, ela está me ensinando. O que a Cláudia quer estar me ensinando com toda a evolução que ela tem. E a terceira dica seria você se dar licença para se comparar só com uma pessoa. Você. Eu não posso comparar a minha trajetória com a trajetória da Cláudia nem da Letícia, de maneira nenhuma. A gente veio de berços diferentes, situações diferentes. A mão, né? A mão tem 5 dedos bem diferentes, e por mais que as duas mãos sejam parecidas, os dedos que eram para ser iguais, eles não são. É quando a gente entende que a gente é único. Não tem como me copiar, não tem como te copiar, eu tenho como me inspirar em você e te modelar. Então eu posso me comparar comigo, como é que estava a Laine ontem? E como é que tá a Laine hoje? Tá melhor? Não tá? E sem ficar se culpando, poxa vida, se eu não tô melhor do que ontem, o que eu posso fazer para melhorar? Se eu queria tanto ter uma condição que nem a da Cláudia, tô pegando você aqui pra Cristo, né? Lógico. O que eu posso fazer para também alcançar dentro da minha expertise o que eu quero. Então, eu paro de me comparar quando eu entendo que eu sou único e eu nunca vou conseguir ser você. Eu posso me inspirar em você para crescer. Isso é se autoconhecer, sabe? Mas é importante a gente dizer que a gente não é invejoso porque quer, é natural. E tem uma dor acontecendo ou um prazer acontecendo dentro ali. Então tem muito cérebro nesse processo. Mas eu acho, como você falou, Laine, acho que muito vem do autoconhecimento. A gente reconhece nossas fragilidades, aceita a fragilidade, né? E depois disso a gente começa a lidar com ela. Eu, por exemplo, tinha muito receio de falar em público, uma super dificuldade minha. E quem veio falar, não é possível, você? Dificuldade? Mas você nem transparece, mas você é formada em comunicação, como assim? Pois é, mas eu tenho essa dificuldade. Talvez em algum momento a minha criança interior ali teve uma situação que ficou chateada, se sentiu frustrada. E aí, depois que eu aceitei isso, faz mais ou menos uns 7 meses, eu comecei a falar, bom, eu sei que eu tenho essa dificuldade. O que eu vou fazer diante dela agora, né? Vou ficar paralisada, como eu sempre faço, fugindo da situação, ou vou encarar de frente? E aí eu tô aqui hoje nesse podcast, então eu acho que... E arrasou! Maravilhosa! Inspirando, porque ninguém trouxe aqui 3 mulheres que nunca tiveram dor de cabeça, não tem chulé, não vão no banheiro. Gente, não existe isso, é vida normal. De pessoas que caem, levantam, e quando a gente consegue entender, sabe? Pensa lá você num quarto de hospital, tem aquele televisor, enquanto temos aqui uma sinuosidade, tá tudo acontecendo bem, quando a linha tá reta, a gente morreu, não tá mais aqui. Então a vida tem isso para que a gente aprenda. E o mais bacana disso tudo, sabe o que é? É que tudo que te desafia, dependendo do teu olhar, se você pergunta para isso, assim, o que você quer me ensinar, você abre para o aprendizado. Aí você tem evolução. Senão você tem paralisação, né? Então tudo que te desafia, quando eu faço isso aqui, eu só vou ficar brigando o tempo inteiro com a minha dor, com a minha baixa autoestima, com a minha incapacidade disso ou daquilo. Então faz isso. Acolhe. Tudo que eu acolho vem para me ensinar e vai me ajudar de alguma forma. Então é a forma com que eu encaro. Mas assim, ó, a gente ter o autoconhecimento é libertador, porque é quando você passa a comandar a sua vida e deixa de ser comandado por uma inconsciência que veio lá das tuas... A gente chama em psicologia isso de sistema de crenças. Então eu tenho as crenças que me expandem, que está dentro dessa criança, né? E eu tenho as crenças que me reprimem, né? As que me limitam. Via de regra, o nosso olhar está nas crenças que limitam. Então, olhe para cada uma delas com muito carinho, né? Eu, por exemplo, por eu ter uma infância de sobrepeso, eu moro numa cidade que é só praia, Florianópolis. Eu nasci e me criei em Florianópolis, né? Eu acabei de fazer 50 anos e eu me dei conta de que eu dizia, não gosto de praia, por quê? Porque eu tinha vergonha do meu corpo.
né? Como é que eu vou expor o meu corpo na praia, mas ainda com a cabecinha da criança, né? E hoje eu vou de uma maneira assim, ok, então tá, o que isso me ensina? Que todo corpo é sagrado, né? Que é só uma forma, que a minha alma é que importa, né? E que só eu tô vendo todos os defeitos que eu vejo, de dito e feito, gente, ninguém nem vê. Eu tô lá brincando, tô debaixo do guarda-sol vendo um livro, ou eu tô tomando um banho, eu tô renovando minha alma e eu nem lembro se meu corpo tá com celulite ou não, porque eu acabei acolhendo a dor dessa criança de se mostrar, porque quando você tem sobrepeso, você quer esconder o teu corpo, né? E eu tô aprendendo a redescobrir o meu corpo. É claro que isso fazia com que socialmente não participava de nada que estava em praia, e eu sou social. Então, o autoconhecimento é uma conversa diária, carinhosa, colhedora, que a gente precisa fazer com a gente todos os dias, lembrando assim, quando eu era pequena e eu queria ir num lugar e a minha mãe não deixava, eu dizia assim, meu Deus, mãe, mas todo mundo vai. Ela dizia assim, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é só você. Então agarra essa oportunidade de você ter vindo nessa vida, você, e aproveita para ser a tua melhor versão, conectando com pessoas que também estão em busca disso. Todos estamos em busca, ninguém está resolvido na vida, nem as pessoas mais bem-sucedidas de internet. É verdade. Gente, eu quero te agradecer, Lani. Foi incrível esse nosso primeiro episódio juntas. Falaríamos mais aqui, hein? Mas a gente precisa deixar mais coisa para todo mundo poder assistir mais pra frente. E lembrando que ativem aí as notificações para estar com a gente nos próximos episódios. E deixem aqui nos comentários o que mais vocês querem saber sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, autocuidado. E a gente tá aqui para ajudar vocês que estão aí assistindo a gente. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais de Cadvel e Cadvel Academy, né, Cláudia? Muito bem. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente, Lani, foi excelente, um aprendizado enorme, e eu espero que você que está assistindo a gente, você consiga implementar a partir de hoje essas dicas e seja uma pessoa com maior qualidade de vida.